Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra. Nesse vídeo aqui nós vamos falar sobre o Flamengo se aprofundando numa contratação que pode resolver os problemas do técnico Tite. Também quero falar com vocês a respeito do Bolívar, que já está no Brasil, já treinou no CT do Fluminense, tem novidades para enfrentar o Flamengo. Há algumas mudanças em relação ao último jogo que o Flamengo fez contra eles e eu quero colocar vocês a par de tudo isso. Vale lembrar que a gente está a todo vapor com o nosso clube de membros. Já somos 146 membros. A galera está aderindo bastante ao nosso clube de membros aqui no Resenha Rubro-Negra, que vai contar com muitas novidades para vocês. Assim que atingirmos o número de 1.000 membros, nós iremos iniciar o sorteio de mantos sagrados aqui para vocês. Já imaginaram? Por R$ 1,99 você ganhar um manto sagrado oficial do Mengão? Seria sensacional, né não? Pois é, então apoie a gente, clica no link que está aqui na descrição do vídeo e também no comentário fixado e também aí em cima no chat, vou deixar fixado no chat, para você se tornar membro do nosso Clube VVP. Gente, é baratinho, é só R$ 1,99, todo mundo pode ajudar e fazendo a sua inscrição como membro VVP aqui no YouTube, você vai ser o nosso patrocinador e vai garantir que a gente permaneça aqui por muito tempo, inclusive sem precisar colocar propagandas nos nossos vídeos aqui. Então eu estou contando com a sua ajuda para a gente permanecer aqui no YouTube, falando a verdade sempre, doa quem doer, mesmo que doe nós mesmos. Curta, comenta, compartilha, se inscreva no nosso canal e eu estou esperando você no nosso clube de membros. Simbora, tá? Produça, roda a vinheta. Nação, a parada agora é Libertadores da América. O Flamengo vem se preparando para jogar a maior competição da América do Sul e, para isso, o Flamengo do técnico Tite vai resolvendo alguns pepinos que tem dentro do elenco rubro-negro. Por exemplo, temos no elenco alguns jogadores que estão cansados, com sobrecarga muscular. É o caso do Pedro e principalmente o caso do Gerson. Gerson tem uma sobrecarga muscular muito grande e há um temor interno no Flamengo de haver um desgaste nos próximos jogos do Gerson e ele acabar desfalcando o Flamengo mais adiante. O Flamengo que já não vai contar com o Cebolinha, não vai contar com o Matias Vinha e tem alguns jogadores no elenco, além do Gerson e do Pedro, com um desempenho aquém do esperado por causa do número de jogos que vem fazendo, não pode correr o risco de perder o capitão da equipe, não. Gerson vem sendo o melhor jogador do Flamengo indiscutivelmente. O técnico Tite está dosando os treinos do Gerson para que ele possa ter mais tempo dentro de campo e possa ajudar a nossa equipe. Por isso, não está descartado até mesmo poupar o Gerson no jogo contra o Botafogo no próximo final de semana, valendo aí, quem sabe, a liderança do certame nacional. Isso incomoda muito parte da torcida do Flamengo, essa questão de poupar. Sempre vem aquela história de que o Jorge Jesus não poupava. Pois bem, o Jorge Jesus poupava sim. Ele só não poupava 5, 6, 7 jogadores. Eram 2, 3 num jogo, 3, 4 no outro, mas ele sempre rodava a equipe sim. O Jorge Jesus só jogou durante todo o período que esteve no Flamengo com a equipe principal, Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Mari e Felipe Luiz, Gerson, William Arão, Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol e Everton Ribeiro, por 8 oportunidades. Dos trocentos jogos que o Jorge Jesus fez, para dizer a verdade, mais de 60, apenas em 8 oportunidades ele conseguiu escalar essa equipe que eu acabei de falar para vocês agora, que era a chamada equipe titular do Flamengo naquela época. Em todos os outros jogos, ele trocava jogadores sim, mas como eu falei, trocava 2, 3, não 5, 6. Então, o técnico Tite precisa começar a dosar os atletas assim. É humanamente impossível ganhar as 3 competições? Óbvio que não, mas é preciso ter um elenco de qualidade grande. Porque não adianta nada você poupar o Gerson e colocar o Gabriel Barbosa, sendo que o Gabigol atualmente não está rendendo nada. Você perde o Cebolinha e não tem um Bruno Henrique para poder atuar, porque foi displicente numa jogada de Libertadores e acabou sendo expulso com 2 minutos em campo. Ou seja, os jogadores do Flamengo, além de não estar rendendo tudo aquilo que a gente precisava, ainda estão fazendo péssimas escolhas dentro de campo, o que força o Flamengo a ter que correr aí no mercado e procurar novos jogadores para reforçar o elenco rubro-negro. Agora,
olho muito grande em cima do Gerson, gente. Eu tô falando sério mesmo. Tem muita gente dentro do Flamengo preocupado com o capitão, e se ele estourar, gente, esse meio de campo do Flamengo já era. Porque o Gerson hoje faz mais de uma função no meio campo do Flamengo. Inclusive, a gente só não tá sentindo a fase ruim do Nicolás de la Cruz, porque o Gerson tá lá jogando por todos no meio de campo, cobrindo na hora de marcar e puxando contra-ataques na hora que a gente está com a bola. O Nicolás de la Cruz ainda não voltou bem desde que retornou da Copa América. Claro, sentiu as dores, teve que ser afastado um pouquinho por conta do tendão, voltou a sentir a coxa no último jogo do Flamengo, mas mesmo assim ainda não conseguiu mostrar aquela atuação que a gente está acostumado a conviver do Nicolás de la Cruz. Que ele vai voltar a render, é óbvio. O detalhe é que até ele voltar a render, nós não podemos perder o Gerson de jeito nenhum, porque o Gerson está compensando esse meio de campo desequilibrado com o Nicolás de la Cruz ainda retomando a sua melhor forma. Muita gente reclama do Arrascaeta. Gente, o Arrascaeta é isso daí. Ele vai fazer um jogo meio godorrento, meio levezinho, de repente ele aparece, dá um passo para gol, mete outro gol ali e ganha o jogo. Esse é o jogo do Arrascaeta. O Arrascaeta é o Romário do meio de campo, tá? Então, fiquem tranquilos com a Arrascaeta, que ele não vai aumentar o desempenho, também não vai diminuir o desempenho. O Arrascaeta é assim, a gente conhece ele desde 2019, ele finge de morto o jogo inteiro ali, de repente, em dois lances, ele resolve a partida a nosso favor. Agora, quem precisa ter intensidade mesmo é o Gerson e o De la Cruz. O Gerson está tendo intensidade para todos no meio de campo, enquanto o De la Cruz ainda não conseguiu, apesar de ser intenso, fazer bons jogos, ainda não conseguiu ser como era no início do ano, quando chegou no Flamengo. Vamos esperar para ele conseguir chegar e vamos torcer para o técnico Tite conseguir resolver esse problema com o Gerson, que, repito, está com uma sobrecarga muscular a um passo de se lesionar. Você apoiaria deixar o Gerson no banco de reservas contra o Botafogo no final de semana? Porque na outra semana a gente tem um jogo contra o Bolívar, lá na altitude. E aí não dá para preservar o Gerson, né? Até pode dar, dependendo muito do resultado que a gente fizer amanhã. Se o Flamengo largar logo um 5-0 no Bolívar, pronto, tá resolvido, gente. A fatura tá acabada. Aí pode poupar o Gerson do jogo na altitude. Leva ele, mas deixa ele no banco de reservas. Porque nós vamos a 3.640 metros na outra semana jogar contra esse time aqui, o time do Bolívar. Ladies and gentlemen, it's time! Não sei por que eu fiz isso não, mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Hora de conhecer a equipe do Bolívar, hora de conversar sobre a equipe do Bolívar, que é o nosso adversário mais importante do ano. Por que o mais importante do ano? Porque se o Flamengo for desclassificado, bal, já era. Neca de futibiriba mais de Libertadores desse ano. E é tudo que a gente não quer, que o Flamengo seja desclassificado. Nem podemos pensar nisso, né? Aliás, ontem, no jogo do Atlético Mineiro com o São Lourenço, lá na casa do São Lourenço, o Daverson, no final do jogo, disse que o zagueiro do São Lourenço disse para ele o seguinte: aqui não é Flamengo. O que o zagueiro do São Lourenço está pensando que é para falar que o São Lourenço não é Flamengo? É óbvio que o São Lourenço não é Flamengo. Para o São Lourenço ser Flamengo, eles têm que fechar o clube e abrir outro. Talvez para um dia eles terem 1% do que é o Flamengo. Que arrogância desse zagueiro do São Lourenço. Eu já estava torcendo para o São Lourenço, agora eu vou torcer mais ainda. Só para o Flamengo pegar o São Lourenço e dar uma catiripapa dada nesses caras aí, que estão se achando. Olha só, o zagueiro falou pro Davidson que o São Lourenço não é Flamengo. Eu não sei se ele foi humilde, quis dizer para ele, vai devagar, que não é Flamengo, ou se ele quis botar a banca para cima do Flamengo. E mais, quem não falou que aqui não é Boca, que aqui não é Cruzeiro, que aqui não é Inter? Por que não é Flamengo? O Flamengo povoa, gente, a cabeça. O Flamengo aluga uma kitnet na cabeça. Não é só dos adversários do Brasil, não. É na América do Sul inteira. Só pra vocês terem ideia, o jogo não tinha nada a ver com o Flamengo, patrão. E o zagueiro foi xingar o Davidson falando sobre o Flamengo. O Flamengo é gigantesco, é enorme. E o Bolívar tá na primeira colocação do Campeonato Boliviano, 23 pontos. 21 tem um The Strongest, que ainda está na Libertadores da América também. Bom, a equipe tem no Campeonato Boliviano 19 gols marcados em 10 jogos, o que dá uma média dos caras aí de 1,9 gols por jogo. São 28 jogadores no plantel profissional dos caras. A média de idade é uma boa média de idade, 25,9 anos. Não é um clube velho, não é um clube envelhecido, não. O estádio que a gente vai jogar contra eles, muito provavelmente, é o estádio Hernández Siles,
com capacidade para 42 mil lugares. Não amanhã no Maracanã, no jornalista Mário Filho. Mas o jogo de volta é lá, no Siles. O elenco deles está avaliado em 11,65 milhões de euros. Tipo assim, o Pedro paga 3, 4, 5 elencos do Bolívar. Mas a gente sabe, quem jogam são os homens e não os nomes. Tô certo ou tô errado, nação? Só os mais velhos vão entender o símbolo aqui. E outra, né? O jogo é jogado lambaria pescado. Até o Wesley vale mais do que o time todo do Bolívar, para vocês terem uma ideia, segundo as informações que vem saindo por aí, né, nação? Então, temos que ganhar dos caras de qualquer jeito. Eles conseguiram aí 2 reforços nessa janela que eu acho fundamental. Primeiro, eles perderam o Chico. Lembra do Chico, que a Miriane gostava muito dele, brasileiro? Meteu gol lá na Bolívia, em nós e tudo mais? Pois é, o Chico foi embora pro Cerro Porteño. Mas eles trouxeram aí o Fábio Gomes, atacante do Atlético Mineiro, que nunca jogava no Atlético Mineiro, e trouxeram também o Alfio Oviedo, atacante do Cerro Porteño. Então eles trouxeram o atacante do Cerro Porteño e mandaram para o Cerro Porteño o atacante deles, o Chico. Bom, o treinador dos caras é o Flávio Robato. O último confronto entre Flamengo e Bolívar foi no dia 15 de maio de 2024. O Flamengo meteu uma sonora goleada nos caras por 4-0. Naquele momento, essa era a escalação da equipe do Bolívar, tá? E aí a gente vai ver que houve algumas mudanças dessa escalação que está aqui embaixo para a escalação que vem sendo utilizada pelo Bolívar recentemente, tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui agora na questão das escalações. Bom, primeiro eu quero dizer para vocês que os últimos 10 jogos do Bolívar, os caras tiveram 73% de aproveitamento, ou seja, é uma equipe que vem ganhando. A Fabrício também ganhar no Campeonato Boliviano, até eu. Bom, primeiro que os caras são da Bolívia, só podem ganhar no Campeonato Boliviano, tem jeito deles ganhar no Brasileirão. Então os dados, obviamente, são da Bolívia. Mas não são só do Campeonato Boliviano. Tem aí no meio também a Libertadores da América. Então, dos últimos 10 jogos dos caras, eles tiveram 7 vitórias, 1 empate e apenas 2 derrotas, o que dá aquele aproveitamento que eu acabei de falar para vocês, de 73%. Marcaram 23 gols, o que dá uma média de 2,3 gols por jogo. 7 gols sofridos, o que dá uma média de 0,7 gols sofridos por jogo. Ou seja, os caras têm um bom ataque, que mete bastante gols, e tem também uma boa defesa, que sofre poucos gols. A Fabrício, mas você tem que levar em consideração a altitude. Beleza, temos que levar em consideração a altitude, sim, que é um dos pontos positivos que a equipe do técnico Robato tem sobre todas as outras, inclusive sobre equipes bolivianas também, porque a altitude é um negócio que acaba atrapalhando as equipes que jogam contra o Bolívar. Muitos até defendem que não deveria haver jogos na altitude, porque não é humanamente viável para a questão de saúde. Até já houve mortes de árbitro, de jogadores na altitude, e há sempre essa discussão que nunca vai ter fim, e eu acho que nunca vão proibir jogos na altitude. A gente sabe que o Flamengo tem muitas dificuldades na altitude. A equipe que jogou contra o Flamengo foi escalada num 4-3-3, com o Lampi no gol, Saavedra na lateral direita, Orihuela e Ordonhes como dupla de zaga e o José Sagredo na lateral direita. Aí, 3 jogadores no meio de campo, Salcedo, Justiniano e o Vaca. E lá no ataque, Bruno Sávio, brasileiro, Patito Rodrigues e o Chico, num 4-3-3. O técnico Flávio Robato vem estudando o Flamengo. E ele vem montando a equipe dele pensando no Flamengo. E por isso, ele descobriu que se ele povoar mais o meio de campo, ele pode ter mais facilidades contra o Mengão. Então, de um tempo para cá, Flávio Robato mudou a escalação do 4-3-3 para o 4-2-3-1, povoando o meio de campo, não com 3 jogadores, como ele fez no dia que tomou 4 gols do Flamengo, mas sim com 5 jogadores. O último jogo dos caras, ele colocou o Lampi no gol, colocou o Sagredo o Fernandes na lateral, o Sagredo na lateral direita, Orihuela e o José Sagredo na dupla de zaga, tirando aí o Ordonhes para o José Sagredo entrar na zaga, com o Fernandes na lateral direita.
Aí ele trouxe o Vaca e o Justiniano trabalhando como os dois primeiros homens de meio de campo, ao invés de ficarem na linha mais à frente, e trabalhou com 3 homens à frente dessa primeira linha aí, que foi o Velasco, o Salcedo e o Vargas, com o Oviedo jogando como camisa 9, como centroavante. Bom, tá faltando nessa equipe aí o retorno do Bruno Sávio, brasileiro muito habilidoso, que deve ser titular amanhã. Mas, em compensação, os caras não devem ter o Patito Rodrigues. O Patito Rodrigues está no Brasil com o elenco chegou ontem e está treinando no CT do Fluminense, mas o Patito Rodrigues não foi a campo. Então, dificilmente, ele estará disponível para ser titular contra o Flamengo. Alguns nomes podem mudar, tá? Mas o que eu li na imprensa boliviana é que o 4-2-3-1 vem sendo utilizado pelo técnico Flávio Robato já há algumas rodadas para poder fazer com que a equipe se habitue a jogar num plano de jogo que vem sendo o plano de jogo que vem incomodando muito o Flamengo. Toda vez que a gente pega uma equipe que tem um número maior de jogadores no meio de campo, o Flamengo toma sufoco, principalmente porque o Nico não está ainda 100% na sua condição técnica. Aí eu pergunto para vocês, sabendo sobre tudo isso que eu coloquei para vocês agora, qual é o placar de vocês para o jogo de amanhã contra o Bolívar? Esperamos, e eu tenho certeza que sim, que o técnico Tite tenha todas essas informações que eu também tenho, para poder montar a equipe do Flamengo pensando em vencer a equipe do Bolívar, que não é uma equipe que faz jus ao Flamengo tecnicamente, mas como vocês estão vendo aí, estão trabalhando na base da inteligência, populando o meio de campo para ganhar o setor do Flamengo que mais faz a diferença nos jogos do Mengão queridão. Então opinem bastante. Nação, o Flamengo agora intensificou as negociações com o Gonzalo Plata. A primeira situação que o Flamengo tinha com relação a esse jogador era o obstáculo do Corinthians também estar na jogada. O Corinthians ofereceu 8 milhões de euros no atleta e a equipe do Al Saad disse niente, não. Neca de Tibiriba, os caras querem de 10 a 12 milhões de euros. E o Flamengo entrou na parada agora com tudo. Reassumiu as conversas com o empresário do jogador, que inclusive pediu para não jogar mais pelo Al Saad enquanto a janela de transferência estiver aberta. No último jogo, a equipe não contou com seu camisa número 11. E assim vai permanecer até acabar as negociações pelo atleta. O Flamengo vai firme no mercado para tentar o Gonzalo Plata, para que ele possa assumir a posição de ponta no Flamengo. Seja como ponta esquerda, seja como ponta direita. Ele atua mais como ponta direita. A Fabrício, se ele atua mais como ponta direita, como é que vai ficar? Porque a gente precisa de alguém para o lugar do Cebolinha. Aí teríamos Bruno Henrique e teríamos também Luiz Araújo para atuar por aquele setor ali. Essa investida do Flamengo em cima do Gonzalo Plata, ou seja, o Flamengo indo de verdade para cima do Plata, o Flamengo abre uma situação para encerrar qualquer possibilidade do Michael chegar, porque apenas um jogador de ponta vai chegar no Flamengo e hoje as negociações são com Gonzalo Plata. A autorização para a negociação, não pelo nome, mas sim para os valores, foi dada na reunião que aconteceu na última segunda-feira do Conselho de Futebol do Flamengo. Então agora o foco do Flamengo não é Claudinho, não é Michael, é Gonzalo Plata. Teremos uma nova novela? Provavelmente. Vai durar muito tempo? Não pode, porque faltam poucos dias para a janela de transferências se encerrar. Foco do Flamengo nesse momento, Gonzalo Plata. Gostaram? Não gostaram? Coloca aqui nos comentários. Já se tornaram membro do canal? Ah, qual é? Vai lá, dá essa moral pra nós, é só R$ 1,99. Tamo juntos, bom almoço pra todos vocês. Eu volto ao longo do dia com mais informações do Mengão queridão. Fiquem com Deus. Eu amo vocês. Obrigado por tudo. Obrigado por serem essas pessoas maravilhosas que vocês são. Saudações rubro-negras.